Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Hoje é 26 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para falarmos do amor de Deus em Cristo para a nação, para o mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, pastores e obreiros, jovens e adolescentes, adultos, irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir fazer essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para o mundo e para você, entendeu? Jesus é poderoso de Deus. Amado, nós vamos falar nesse dia o amor de Deus para com o homem, conhecer a Deus, constituir a glória do homem. Pelo amor que Deus tem para com o homem, Ele está falando agora. Vamos ler em Jeremias 9, 25 e 26 e vamos meditar. A palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncidados, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos na têmpora e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o amor de Deus é tão grande que Ele quer nos dizer, igreja, homem e mulher, jovem, pastores, adultos, grandes e pequenos, olha para a nação de Israel que foi cortada por quê? Eles cortavam os cabelos nas têmporas, eles viviam com os incircuncisos, eles casavam com pessoas incircuncisas, eles tinham relacionamento com pessoas incircuncisas e Deus não aceitava essas coisas para nós. Ele está dizendo, vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidadãos juntamente com os incircuncisos. Os circuncidados juntamente com os circuncisos. Por que, meus amados? Deus está dizendo para a igreja, Antônio, José, João, Maria, Josefa, uma coisa, por que você está comendo da mesa do incircunciso? Por que você entra na rodinha dos escarnecedores? Vocês têm liberdade entre irmãos para falar, para brincar, para cachoar, para falar os seus desejos e um ajuda o outro. A lágrima da irmã é do irmão, a lágrima do irmão é da irmã. O filho e o pai, a mãe e a filha, nora e sogra, genros e sogro compartilhem na mesma fé, no mesmo amor, a mesma luta, a mesma infelicidade. Tudo que você tem participa para os santos. Viva entre o povo que teme a Deus, que aguarda a volta de Cristo. Essa é a mensagem da palavra de Deus para a igreja. Porque vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todos os circuncidadãos, juntamente com os incircuncisos. Porque nós estamos andando abraçados com este mundo de incircuncisão? Por que nós concordamos com o pecado? Por que concordamos com o lebezanismo? Por que concordamos com o homossexual? Por que nós concordamos com essas coisas, com a macumba, com a prostituição? Por que nós concordamos? Nós somos chamados para vivermos separados. Meus amados, vocês aí falam assim, pastor, às vezes vocês falam no Antigo Testamento, eu quero falar para você, ouça
e leia Romanos 8, versículo 8, Romanos 2, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 2, versículo 8 e 9. Leia, meditem, para você ver Novo Testamento. Está entendendo? Romanos, nós vamos ver que Deus está falando com a igreja, conosco, no século 21. Nós precisamos ler o Antigo Testamento e comparar-se com o Novo Testamento. Aquilo que era pecado no Antigo Testamento, vamos levar para o Novo Testamento, com certeza é pecado. E se for pecado, não vamos fazer. No versículo 26, diz, ao Egito e a Judá, Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habita no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Meus amados, aí você fala, mas eu não sou de Israel. Eu sou a igreja, estou na graça. Mais uma vez eu falo para você, Deus está falando sobre a nação de Israel em Levítico 26, 41. E agora com a igreja ele está falando, medite, escreve, e medite no versículo 41 do capítulo 26 de Levítico, o que aconteceu com a nação de Israel. Passa depois, vai a 2 de Romanos, 28 e 29. É o que fala o versículo 26, agora com a igreja. Para a igreja, no Romanos é Novo Testamento. Deus castigará, porque a igreja está vivendo no deserto, junto com os incircuncisos de coração, junto com os incircuncisos de mão, junto com os incircuncisos de olhos, de pés. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos dizer que a traição não é para o povo de Deus, embora no meio do povo de Deus tenha traição, porque existiu alguém entre 12 discípulos que traiu a Jesus. Quantos crentes são fiéis dentro de uma igreja, do altar na porta? Nenhum. Pastor, se eu não tenho noção do que está falando contra a igreja, eu te provo na Bíblia. Um traiu a Jesus, 11, um negou, os outros 10 fugiram. Na hora, tem deles que andou até nu. Quantos fiéis tinha? Nenhum. Todos nós somos passivos da misericórdia de Deus. O Novo Testamento, meus amados e queridos irmãos, aperta um pouquinho mais. Veja bem, o povo do Antigo Testamento, a nação de Israel, se gloriava por dizimar. Jesus Cristo chegando, olhou para eles, São Mateus 23 e 23, disse para eles, e aqui a única passagem que fala na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o dízimo, é Mateus 23 e 23, Jesus Cristo repreendendo o povo de Israel. Ou então, Hebreus. Mas Hebreus é a nação de Israel. Era o sacerdote. Ali um livro à parte, dizendo todo sacerdote que receber o ofício tem liberdade de tomar o dízimo dos irmãos. E esse dízimo tem que ser pessoas de santidade, não é de coisa. Não. Está entendendo? São Mateus 23 e 23, quando Jesus Cristo fala com ele, chamou ele de incircunciso, hipócrita.
dizimava o índio, cominho, açafrão, mas não fazia o maior mandamento da lei. Importa que faça isso, mas tem que amar. Você, igreja, você quer ser salvo pelo dízimo, então você não foi salvo pela graça. O dízimo é questão de fé entre mim e Deus, entre você e Deus. Não quer dizer que se você for dizimista e não amar o seu irmão, a sua irmã, sua esposa, o seu filho, você vai comprar a Deus com o seu dízimo. Você pode comprar o pastor, porque é homem, é carne, é corrupto, olha para o dízimo e enche o coração, mas a Deus que é santo, não. Como você está? Você corta os cabelos na têmpora, você anda com os incircuncisos, você é amigo deste mundo, então você não é amigo de Deus. Está entendendo? Você bate na sua esposa, você humilha sua esposa na presença do povo, você humilha sua esposa no seu leito, dentro de quatro paredes. Você humilha sua esposa na mesa, na sociedade. Você tem vergonha da sua esposa porque ela não se parece com a mulher do mundo, que se pinta, que se faça vaidade. Você está pecando e Deus tratará com você. Está entendendo? Nós, para servirmos a Deus, sabemos que somos miseráveis, pó e cinza. A misericórdia de Deus é a causa de nós sermos consumidos. Por isso eu não tenho muito apego a dizer assim, eu sou santo, porque santo é o Senhor. Ele me santifica, Ele me purifica, Ele me corrige, Ele me dá liberdade, Ele me ordena fazer ou falar. Sabe por quê? Porque Deus não é aquele homem iracundo, um velhão que o povo pensa. Não, Deus é amor. E se você tem amor no seu coração, lembra que, medite agora, se você ama os seus irmãos, as suas irmãs, esse mundo que Deus fez, você ama como se fosse seu ou você mesmo. Imagina qual é a percepção que você tem sobre mim, sobre outra pessoa da idade, ou sobre uma mulher, sobre um homem. Qual é a percepção que você tem contra aquele que pecou? Já perguntou por que ele pecou? Você é carente da misericórdia de Deus. E Deus quer tratar com o povo porque eles vivem com santidade fingida, mas na sociedade, no mundo, na prostituição, na mentira, aonde a vaidade está na frente, ele vive de comum acordo. Fala que não se deve adulterar, mas adultera. Primeira palavra de Deus. Antes de tocar no seu corpo, lembre-se, o seu corpo é terra, é pó. Voltará ao pó. Mas aquilo que você raciocina pela sua alma, para dizer, para passar para a igreja, para persuadir, ou para chamar atenção, ou para pôr medo, é pecado diante de Deus, tá bom? Como é que um pastor de Deus, chamado por Deus, dirigido por Deus, prega a palavra de Deus? Medite a palavra que o grande apóstolo São Paulo ensinou. Quando fui ter convosco, com a igreja do Senhor, eu fui em temor e tremor. Não quis persuadir-vos com palavra minha, com palavra humana, mas sim com o poder de Deus. E apresentei a Jesus Cristo e este crucificado. Amados, para nós pegar para a igreja, nós temos que ir com temor de Deus, porque vamos pregar a palavra de Deus, não é minha, é de Deus. Transmitir para a igreja de Deus, é comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja não é minha. Então eu tenho temor de Deus e tremor. Que palavra eu vou transmitir para essa irmã, para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente?
Vou matar ou vou levantar ele? Vou concordar com o pecado dele ou vou dizer que Jesus o ama ele e quer libertar? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Jovem, irmão e irmã, pastor e obreiro, porque você, pastor, você, obreiro e obreira, nós, temos uma alma que dentro de nós anseia para a glória do Pai. Mas para nós chegar diante dele, nós precisamos se humilhar diante do Pai. Dizer, Pai, eu sou carente da sua misericórdia. A sua misericórdia é a causa, Pai, a razão pela qual eu não sou consumido. Minha irmã, você que está sofrendo, angustiada, você que é desprezada, você que é humilhada, você que é traída, eu quero dizer uma coisa, você é bem-aventurada se permanecer com Jesus, porque Jesus Cristo passou por tudo isso aí que você está passando. Ele foi ignorado, ele foi sofrido, foi perseguido, foi caluniado, foi traído antes do apedrejamento. Ele apanhou, foi criado, colocaram cravo de espinho na sua cabeça, carregou a própria cruz com os nossos pecados, foi crucificado por minha causa e por sua causa. Mas o Pai estava lá no céu, olhando e vendo a tristeza da alma de Deus era tão grande que não podia olhar para o Filho e o mundo. Assim, Jesus Cristo, minha irmã, quando você é humilhada pelo seu companheiro, quando você é humilhada dentro da igreja, quando você é humilhada pelos seus vizinhos, quando você é perseguida, é caluniada, porque você é uma pessoa simples, mas é aberta para conversar, para dar liberdade às pessoas conversar e com você. Você que chora, você que ri, aquele que conhece você sorrindo, não conhece você chorando, derramando lágrimas. Está entendendo? Por isso que Deus, Ele nos chama para transmitir uma palavra. Quantos homens, neste momento, Jesus buscar a sua igreja, de repente, não abrir e um fechar de olho. Eles não têm tempo de descer a boca no pó para pedir perdão a Deus e às suas companheiras. Quantos pais que desejam suas filhas e dentro da igreja. Quantos pastores que desejam as ovelhas da igreja. Quantas pastoras, que se diz pastoras, que desejam os membros da igreja. Quantos homens e quantas mulheres que desejam o outro na mente. Está entendendo? Isso é uma síntese sobre a vida do outro. O povo fala do pecado do adultério. O adultério é um pecado, mas não é pior do que a pessoa estar conversando com um homem, uma mulher, e o homem está imaginando ela com a mulher dele numa cama, nua. Isso é incesto. A mulher está falando comigo com carinho, com respeito, e eu estou vendo ela como uma prostituta. Eu estou falando com essa mulher com carinho, com respeito, eu amo ela em Cristo. Ela me inveja na cama, rolando com ela. Esse pecado é pior do que o adultério, porque o adultério é uma junção de duas pessoas que erraram. Então, nesse momento, não estou usurpando a consciência dessa mulher, ou ela não está usurpando a minha consciência. Está cumprindo-se a fraqueza um do outro. Agora, quando eu desejo, imagino uma mulher, ela olha para mim, está me vendo um homem, um pastor, e eu estou olhando ela, no meu coração, na minha mente, ela é uma prostituta. Se ela soubesse, como ela ficaria triste? Mesma coisa. A mulher olha para o homem, conversa,
que homem é esse? E ela está imaginando com ele na cama. E ele não sabe, ele não está imaginando isso. Quando existe uma fraqueza, a pessoa deve chegar e dizer, eu senti assim, assim, assim. Ora por mim, me ajuda. Se a pessoa não for fazer, não concordar, ela não vai te matar. Não vai brigar com você, continua sendo seu amigo. Porque um amigo, uma amiga, um irmão e uma irmã fala os desejos e necessidades de um para o outro. Está entendendo? É a confiança. Então, não precisa cortar os seus cabelos nas têmporas. Não vive como as pessoas no mundo que tudo pode e que nada é pecado. Hoje no mundo, a traição não é pecado. O adultério não é pecado. A mentira não é pecado. Para o mundo, nada disso aí é. Eu quero dizer para você que para Deus, tudo que nós fizermos que entristece o Espírito Santo é pecado. Veja bem, se eu tiver mágoa da minha irmã, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se eu desprezar a minha irmã velhinha, ou doente, ou que não saiba falar, em prol de outra que são informada em alguma coisa, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque no coração, porque essa irmã que eu aqui, como homem, como pastor, estou ignorando, ela é templo e morada do Espírito Santo. E Deus fala com ela. Ela tem contato direto com a pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu ignoro, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito que está nessa irmã é o mesmo Espírito que está em mim. Deus tem prazer em olhar para mim e dizer, Antônio, você é templo e morada do meu Espírito. Aí você vai falar assim, pastor, mas quem tem o Espírito Santo, ele não peca nunca. Amados, aí que você se engana. Quando nós pecamos e entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai embora, porque ele veio para ficar conosco. Está entendendo? E ainda que eu peque, o Espírito Santo fica triste nesse tempo. Eu tenho que me arrepender e voltar-se para o Espírito Santo, voltar a Deus pedindo a misericórdia, para que o Espírito Santo possa falar comigo. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, como é bom ser crente, como é bom ter um contato com a pessoa bendita de Jesus Cristo, como é bom amar ao Pai em todas as coisas, como é bom amar a igreja, como é bom amar a meus irmãos e as minhas irmãs, como é bom conversar com você, minha irmã e meu irmão, como é bom dialogar com a igreja, como é bom dizer para você, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama e quer te levar para a glória. Jesus Cristo perdoa os seus pecados, te sustenta com mãos fortes e poderosas. Jesus Cristo cura as enfermidades. Jesus Cristo quer uma vida de santidade. Você vai dizer, pastor, mas eu sou vaidosa, eu corto os cabelos, eu liso o cabelo, coloco esmalte, coloco batom, coloco corrente, colares, coloco tudo isso. Como que eu estou? Eu sou fraca. Eu quero dizer para você, sem isso você não consegue viver na carne. Se você estiver vivendo, habitando no deserto, com o povo que no deserto está. Mas se você pegar todos os seus apetrechos, que sem ele você não anda, não pode viver, entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e de coração autoridade ao Senhor pelo Espírito Santo para tirar do seu coração, da sua mente, aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Eu te garanto que você vai
No final de semana você vai olhar para o batom vermelho e não vai gostar, quer passar mais baixinho, mais calmo, mais brando, um pozinho. Quando for no outro final de semana, você vai falar, eu estou tão bem assim, né? E não quero mais dizer, você tira o batom. Quando você tiver que fazer uma chapinha no seu cabelo, você vai lavar seu cabelo, vai enxaguar, vai arrumar direitinho, como ficou bonito, eu vou ficar do jeito que ele está. É o Espírito Santo quem está tirando e está colocando o brilho de que você é, de mulher que você é. Quando você for colocar os seus anéis, você vai sentir um peso. Eu falei, eu não estou gostando dos anéis. Eu estava tão bem assim, o Espírito Santo, porque você entregou nas mãos do Espírito Santo, é aquilo que entristece o Espírito Santo, e você entregou. Eu te garanto que um mês depois ou dois, você está liberto do batom, da calça comprida, da maquiagem, da vaidade, dos filmes de pornografia, irmã. Quantas irmãs que vê, né, irmã? Quantos irmãos que vê. Quantos casais que para ter um relacionamento sexual, eles vivem os dois assistindo programas dessas coisas. Irmãos, para o carne é bom. Mas pergunta para Deus e peça ao Senhor que aquilo que entristece o Espírito Santo, que o Espírito Santo tire do coração, liberte a você. Ele vai te libertar. E quando o Espírito Santo liberta, não pesa para nós. Nós não ficamos atrás. Não é doutrina do homem, impedimento que faz. Porque se fosse impedimento, os homens que deram as doutrinas 40 anos atrás e que estão vivos hoje na igreja, passaram a igreja para outros homens. A igreja não estava assim. Porque eu fico olhando na minha igreja, há 40 anos atrás, nem o pastor e a pastora da igreja tomavam ceia. Era tudo excluído. E hoje são homens de Deus, falam em língua e profetizam. Amados, vamos perguntar ao Espírito Santo. Eu aprendi isso quando eu quis primeiro conhecer o dono da Bíblia. Novo de crente, vi as pregações, as ordenanças dos pastores. E eu falei, Senhor, é isso? Eu quero conhecer a Deus. Eu confio nas profecias. Sei que provém de Deus. A primeira profecia que eu recebi nunca passou da minha cabeça quando eu vi uma mulher bem morena, bem negrona, de outra igreja, profetizando uma língua linda. E no dia seguinte a pessoa perguntava para o pastor, o que diz aquela mulher? E o pastor ignorou a mulher. E disse, olha, esse povo é assim, que sopra no gilete, quer fazer. E olha o movimento de onde eles vieram. Passado 3 dias, o que Deus usou, irmã, foi revelado na igreja. E eu falei, Jesus, você sabe que os ateus, eles podem estragar eles mesmos, mas eles não gostam de mentira. Quando eu falei aonde eu vim amarrar o meu burro, né? No meio de um povo mentiroso. Quando foi feito, eu estava sentado, alguém tocou na minha costela. Eu não disse que não estava na minha presença. Eu falei, Senhor, eu nunca conheci igrejas, né? Eu falei, se o senhor, pensei que o senhor usava só padre ou pastor, mas o senhor usa homem, mulher, pretos e branco. Me dê aquilo que o senhor deu àquela mulher. Eu fui orar, fui para o monte. E Jesus, pela tua misericórdia, me selou com o seu Espírito e me deu os dons da profecia, da revelação, pela misericórdia dele. Já tenho visto alguma coisa. Hoje eu estou velho, estou fraco. Oro pouco, jejuo pouco, menos ainda. Mas a misericórdia de Deus é que me sustenta. Passei muito tempo no monte, orando, vigiando, fazendo a vontade de Deus. E eu digo para a igreja e para os pastores, não querem perecer, não fale contra o Espírito Santo.
Porque a igreja, meus irmãos, é o seguinte, o pastor ou a pastora, se falou é Deus. E se Deus usar falar na minha boca, na boca da irmãzinha, tem de calar. Meus amados, isso é pecado. Tá entendendo? Eu nunca conheci um pastor, até hoje, que falasse, aqui Deus tem liberdade. Eu congreguei em uma igreja que o pastor falava isso aí. E as irmãs e irmãos falaram, essa igreja é boa, porque esse é onde o pastor deixa. Deus pode falar e o pastor aceita. E eu disse para as irmãs, para minha esposa, esse pastor é igual aos outros. Até onde Deus fala aquilo que ele convém para ele, ele aceita. O dia que Deus chamar a atenção dele, ele vai chamar a atenção do profeta. Mas não demorou pouco tempo. Deus usou o irmão e ele já rebeliou, porque falou contra ele. Amados, pastores são pastores, não são crentes, são pastores. Mas os pastores têm que ser crente para entrar nos céus. Pastor é iracundo, pastor ele prepara a mensagem para matar a pessoa. Pastores eles têm os amigos. Por isso que eu nunca subi no ministério como pastor, porque eu sou pastor do Senhor Jesus Cristo. Se o meu presidente pecar e Deus mandar falar, eu vou falar com ele. Se ele não aceitar, o pecado é com ele. Porque se Deus usa uma pessoa para repreender o irmão ou a irmã lá embaixo, Deus está bastante com Deus aqui, não passa nada. E o pastor está em adultério pregando. Mas como é que Deus usa um vaso? Primeiro, o pastor já tem seguranças. Homens de braços fortes para ir jogar para fora a hora que ele manda. Amado, Jesus Cristo fica triste, o Espírito Santo fica triste. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se Deus, pela sua misericórdia dele, te salvou, está te sustentando com mãos fortes, te batizou no Espírito Santo, te concedeu o dom da revelação, da profecia, da palavra, da fé, do amor, da humildade, da exortação, do ensinamento. Não para disso, não para de fazer. Porque o pastor passa, aquele que te persegue passa, mas a palavra de Deus não passará. Meus amados, se você ama a igreja e Deus te chamou você para orientar a igreja, continue orientando. Cada 10 que ouvir essa live, se um deles voltar para ouvir e falar, realmente a Bíblia disse isso e eu quero morar na glória. Por que esse pastor fala pouco de morar no céu? Porque o céu é de Deus. Aonde eu estiver com Cristo Jesus, ali é o céu. E eu tenho um desejo muito grande de entrar no jardim do Éden, onde estava o meu irmão Adão antes do pecado. Que ele vai voltar para lá também. Você sabe disso? Depois da consumação de séculos, nós estaremos todos juntos na eternidade. Meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer para vocês alguma coisa. 90% da igreja, começando do altar até a porta, não tem certeza da salvação. 10% estão ali aguardando e pedindo a misericórdia de Deus. Esses 10% que tem certeza ainda temem a morte. E eu quero dizer para a igreja, para a irmã e para o irmão, não tem gozo aqui na terra, não tem riqueza aqui na terra, não tem amor aqui na terra, não tem realizações aqui na terra que se compare com aquilo que aguarda você e eu lá na eternidade. Está entendendo? Mesmo que hoje você esteja feliz, que tenha todo o que você tem desejo nas mãos, amanhã você está enferma, amanhã você está condenada à morte, e tudo que você recebeu hoje aqui, tem nas mãos, ficarás aqui
para outros. E você vai entrar, vai voltar para Deus do jeito que você chegou aqui, nu, na presença de Deus. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Se o seu coração é íntegro, reconhece que é pó, é cinza, é pecador. Está entendendo? Se o senhor tem um coração íntegro, você diz: Pai, eu sou um miserável homem, uma miserável mulher. Eu peco todo dia, tende misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença. Se você ama a sua alma, ama a alma da sua irmã, do seu irmão, do seu membro, do seu pastor. Pastor, ame a igreja. Renuncie aos seus desejos, à sua autoridade. Amados, 2 pastores que eu conheci, que tinham toda a autoridade dos céus. Está entendendo? E era simples e humilde. Por isso que eu ignoro em pastores da terra, que tem autoridade na carne, manda prender, amaldiçoa. Não. Eu conheci um pastor chamado Moisés, que pegou 600 mil homens, fora mulher e crianças, para tirar de dentro do Egito. Esse homem sofreu tanto. Não, mas quando levantava contra ele aquele povo, ele chamava para amanhã nos conversar. Ele conversava com Deus e Deus se manifestava. Ele não era um autoritário que gritava: eu sou Moisés, se eu falar comigo morre. Não, meus irmãos. Meus queridos pastores da igreja têm de conhecer a Deus. O segundo pastor que eu conheci, depois de Moisés, que tinha toda a autoridade para fechar o céu, fechar a terra, para lançar no inferno o mundo inteiro. Aqueles que estavam te perseguindo, ele olhar e eles morriam, e ele curvava. Chama-se Jesus Cristo, o sumo pastor. Veja a humildade dele. O dia que ele deixou da humildade, ele fez na razão do Espírito, quando chicoteou o povo na igreja, no templo. Está entendendo? Porque estava jogando, fazendo jogo, vendendo rifa e tudo. Como vive na igreja hoje? Como Jesus Cristo faria na nossa igreja hoje, hein? Fazia um chicote. Agora, o tratamento. Quem dava oportunidade a Jesus? Jesus Cristo era um qualquer. Ele é o sumo pastor. Eu aprendi de Jesus Cristo. Medito na palavra de Deus com esses homens. Homem de Deus, que Deus chama para fazer a diferença em uma nação ou numa igreja. É, por exemplo, como Abraão. Abraão, Deus fez um trato com ele. Quando teve problema entre os pastores de Ló e os dele, ele poderia falar: Ló, você vai embora para cá, que eu vou embora para cá, tá bom? A promessa era com ele. Ele humildemente disse: Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas você tem escolha. Isso chama-se um homem que tem autoridade de Deus, mas é humilde. Como é que você e eu, como é que você quer ter autoridade de Deus se você é autoritário na carne? A carne não é do reino eterno. Não. Você quer ser o pastor de ovelha e trata as ovelhas como se fosse bode. Pastor, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo me ama. Mas Ele ama essas ovelhas do mesmo jeito que amou você. Meu querido, eu te digo uma coisa. Ensina a igreja que Deus, em breve, vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidadãos, juntamente com os incircuncisos. Junto com este mundo vai ser castigado a igreja, a nação de Israel, ao Egito, a Judá. Aí, tá vendo? Não é, o Egito é o mundo, Judá fazia parte de Deus. E Edom também era da família de Israel, que era do filho de
Abraão, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, habita no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. A igreja do Senhor é incircuncisa de coração, irmãos. Pastores, ensina a igreja com amor, com carinho, como é a glória de Deus, para que você entre pela porta. Tem uma passagem como teve Abraão, como teve Jacó, dá testemunho, Isaac, da ordem aos filhos de ser escolhido aos céus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os ouvintes. Ora por essa nação, ora pelo presidente, governadores, deputados federais, estaduais, senado, juízes, prefeitos e vereadores. Ora pelos adultos, afeminados, prostitutas. Ora por este mundo, ora pelos enfermos, pelos cancerosos, porque Deus está aqui para curar qualquer enfermidade. Meus irmãos, se você está no leito de enfermidade, crê, Jesus Cristo cura hoje. Se humilhar, será exaltado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Eu vou estar orando 1 minuto e Deus vai curar as enfermidades e libertar os cativos. Pai querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Visita esse irmão que está canceroso. Visita essa irmã que está cancerosa, Pai, agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que está no leito de enfermidade, no seu lar, no hospital. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura. Liberta esse que está com depressão, que tirar a própria vida. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta, Senhor, a enfermidade nos ossos, no sangue, Senhor. Ah, Deus querido, demência, toda enfermidade, Senhor, liberta em toda enfermidade, cura agora, Pai, para a honra e glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Salve essa nação, abençoa a igreja, abençoa a minha família, com todas as ricas bênçãos dos outros céus, e abençoa a mim e me dê graça, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.